Olá, amigos do canal Conf, continuando a nossa trilha aqui, a nossa playlist sobre o ensino da contabilidade, que para mim está sendo um prazer fazer, ainda mais nas companhias aí, né, do professor Mazeto, do professor Marion. É sempre muito bom estar cercado aí de grandes personalidades que conhecem dos assuntos e podem nos trazer a sua expertise. Bom, na primeira parte desta aula, eu estava falando sobre os objetivos de aprendizagem. E agora nós vamos concluir, nessa parte 2, a questão dos objetivos de aprendizagem. É muito importante, e eu me desculpem ser repetitivo, mas eu quero que vocês compreendam sempre que essa playlist do canal, ela foi pensada para seguir um caminho, né? Um caminho que antecede toda a aplicação de metodologias ativas, o conhecimento sobre metodologias ativas. Quer dizer, primeiro precisamos entender um pouco de aspectos de aprendizagem, de aspectos curriculares, de aspectos da relação de ensino-aprendizagem, da relação professor-aluno, né? Dos objetivos de aprendizagem que nós estamos vendo. Nós vamos ver o processo de avaliação com o professor Mazeto e tantas outras coisas que vocês vão ter oportunidade de ver nesse canal. Então, ele é uma sequência que busca trazer para você, professor de ciências contábeis, e até se for de outras áreas também, para você, coordenador de curso, um despertar para o ensino da docência com mais elementos do que simplesmente aqueles que nós geralmente empregamos em sala de aula, que são os elementos de transmissão apenas de conhecimento, né? Muito bem. Na aula passada, nós estávamos apresentando aqui um conjunto de slides e nós mencionamos que os objetivos de aprendizagem são os propósitos, quer dizer, o que eu desejo que o aluno aprenda de fato, né? Mas não focado apenas em aspectos de conhecimento teórico, conhecimento cognitivo, né? Focando em pelo menos mais 3 áreas: a área afetivo-emocional, a área de habilidades e a área de atitudes e valores. No conhecimento, nós vimos no vídeo anterior que trabalhar aquilo que nós queremos que o aluno aprenda em termos técnicos, ou seja, que ele aprenda a pesquisar, que ele aprenda o assunto, aprenda a teoria do assunto, que aprenda a refletir sobre o assunto, analisar, comparar, criticar e tudo mais. Na questão afetivo-emocional, é onde nós vamos trabalhar no aluno as questões do seu conhecimento próprio, ou seja, onde o aluno passa a se conhecer, onde o aluno passa a compreender a sua evolução e a evolução do seu aprendizagem. Ele passa também a desenvolver a sua autoestima, o seu espírito de colaboração com a equipe, a sua colaboração com o professor e assim por diante, né? A solidariedade, valores muito importantes que precisam ser desenvolvidos no aspecto profissional e de aprendizagem. Lembre-se que toda essa aprendizagem é para formar um profissional. Então, um profissional bem preparado, pleno, ele precisa trabalhar todas essas questões. Ele precisa ter todas essas questões trabalhadas. Bem, nesta segunda parte, nós vamos falar sobre as habilidades e as atitudes. Como, durante o processo de ensino e aprendizagem, eu vou também favorecer o aprendizado de habilidades e de atitudes. Vamos ver. Habilidades. Afinal de contas, o que são habilidades? Habilidades é como aplicar os conhecimentos adquiridos. Vocês se lembram quando nós falamos no primeiro elemento do objetivo de aprendizagem, é o conhecimento? Muito bem. Conhecer é uma coisa. Saber como fazer é outra. Habilidade é saber como fazer. Eu aprendi auditoria. Está lá no conhecimento. Mas como eu faço? Está aqui na habilidade.
Eu aprendi que existe relatório, mas como é que eu faço um relatório? Está aqui na habilidade. Então, as habilidades servem para fazer o aluno aprender a fazer. Resolver problemas que devem, depois a gente vai comentar, mas devem ser problemas mais próximos da realidade. Quer dizer, pegar problemas reais profissionais, criar novas soluções, usá-los, né, em situações novas e diferentes. Aprenda a aperfeiçoar, a desenvolver técnicas, a desenvolver e aperfeiçoar instrumentos e procedimentos. Quer dizer, eu vou trabalhando nele as habilidades do fazer. Ele vai aprender habilidades fundamentais, que são aprender a se expressar e a se comunicar. Nós sabemos bem que na contabilidade, profissionais da contabilidade hoje cada vez mais precisam desta habilidade de saber se comunicar. É fundamental. Se nós somos repórteres da informação, como nós não iremos nos comunicar? Não é? Então, o aluno geralmente de ciências contábeis é um aluno tímido. Ele precisa desenvolver essa habilidade de saber se expressar e se comunicar. Seja com o grupo, ali em sala de aula, e com os colegas, ali no tete a tete, o chamado, né? Com o professor, com profissionais da área, com futuros clientes, com pessoas. Que ele saiba trabalhar em equipe, fazer relatórios, realizar pesquisas, usar tecnologias, elaborar trabalhos individuais, realizar pesquisas, aprender com situações simuladas, com atividades em locais próprios de trabalho, participar de grupos interdisciplinares, enfim. E além das habilidades fundamentais, as habilidades da própria profissão. Muito bem. Agora, eu queria, antes de passar para as atitudes, fazer uma reflexão. Quantas vezes nós nos preocupamos tanto com a área da transmissão de conhecimento, que é aquela primeira área dos objetivos de aprendizagem, e esquecemos de preparar o aluno para habilidades. Ah, não, mas a gente prepara, a gente dá exercícios, ele aprende a fazer balanço, ele aprende a fazer demonstrativos. Tudo bem, estamos falando de habilidades da profissão. Mas e as outras habilidades que eu acabei de relatar? O relacionamento em equipe, usar tecnologias. Hoje, nós temos acesso a pesquisas, eu queria só comentar aqui uma delas, que é do Instituto dos Contadores. Depois a gente pode deixar as referências aqui, mas eles têm um trabalho publicado agora chamado Os Direcionadores para o Futuro da Profissão Contábil. Bom, se eu for falar disso, daria uma outra aula. Talvez a gente faça uma aula plus aqui falando sobre as tendências da profissão contábil, porque não cabe agora nessa aula aqui de ensino. Então talvez eu faça um plus, mas eu queria dizer o seguinte: essa pesquisa mostra que cada vez mais os profissionais a serem formados para o mercado, e que o mercado vai querer de 2025, até 2025 e 2025 para frente, está relacionado ao desenvolvimento de habilidades, não só profissionais, mas as outras. Comunicação, utilização de tecnologia, trabalho em equipe, conhecimento profundo de geografia, de relações entre países, por conta da globalização.
Então, eu fiz esse parênteses para dizer o seguinte, veja, se nós usássemos as ferramentas de ensino que nós deveríamos ter usado a vida toda, que são as ferramentas pedagógicas, nós já estaríamos formando profissionais da contabilidade ou em outras áreas que carregassem consigo não só os conhecimentos técnicos, mas também as habilidades técnicas e as habilidades pessoais humanas que ele precisa ter para ser um profissional para o futuro. Então eu chamo atenção para isso. Só que tem um ponto que eu quero colocar aqui. Até então, o mercado cobrava essas outras habilidades de uma forma muito grandes empresas, muito pequena ainda, né? Muito incipiente. Mas agora está aumentando essa cobrança. Nós temos aqui pesquisas, se vocês quiserem a fonte, Robert Half, uma das maiores recrutadoras. Vejam a pesquisa salarial da Robert Half 2021. É facilmente encontrada no Google. E o que as empresas procuram dos profissionais de contabilidade e finanças? Basicamente é o desenvolvimento de líderes. Basicamente é o desenvolvimento de profissionais preparados para trabalhar com pessoas, para trabalhar com tecnologia. Então, o que eu quero alertar e trazer aos professores de ciências contábeis, aos coordenadores que estão nos assistindo, é que por isso a preocupação de uma formação docente mais forte, para que nós possamos formar um profissional que vá trabalhar o que o mercado quer dizer. Nós precisamos formar o profissional preparado para o mercado em todos os seus aspectos. Então, olha só, habilidades é saber fazer. Nisso que a gente tratou aqui. E o último aspecto são as atitudes ou valores. Veja, em cada decisão tecnológica que um profissional toma, há consequências que afetam pessoas, grupos humanos, meio ambiente, cultura, política, saúde, educação, as cidades, o país, né? Então, essas decisões precisam ser muito bem pensadas, discutidas, antes de se dar uma solução. Então, nós precisamos formar também um aluno que tenha essa consciência de que suas decisões afetam outras pessoas. E precisamos desenvolver as atitudes e os valores de um profissional competente e com responsabilidade ética, com responsabilidade social, com cidadania. Veja a profissão contábil, o tamanho da responsabilidade social que tem um profissional da contabilidade. Se ele não for ético com os balanços, os relatórios contábeis que ele produz, ele pode causar grandes prejuízos à sociedade, a fornecedores, a funcionários, a clientes de uma determinada empresa. Né? Nós vimos tantos escândalos na área contábil ao longo do tempo, grandes empresas, grandes corporações com fraudes em balanços, casos públicos e notórios. Um desses casos, inclusive, levou junto uma das maiores empresas de auditoria do mundo, Arthur Andersen. Então, nós precisamos trabalhar atitudes dos nossos alunos, atitudes de cidadão, atitudes de responsabilidade e atitudes éticas. Então, agora eu quero concluir fazendo um pequeno resumo, dizendo que objetivos de aprendizagem, toda vez que eu vou planejar uma disciplina, toda vez que eu vou planejar uma unidade de aprendizagem ou uma aula que seja, eu tenho que ter claro quais são os objetivos de aprendizagem desse aluno nesses 4 aspectos. Com este assunto, como eu vou trabalhar esse assunto em sala de aula, de uma forma que ele aprenda o assunto, aprenda a desenvolver as suas competências pessoais, saber os seus recursos, a sua autoestima, aprenda a trabalhar esse assunto de forma prática para resolver, por exemplo, um caso, e faça isso de uma forma responsável, com atitude.
Então, o que eu quero fechar aqui é que os objetivos de aprendizagem são a base que eu tenho que ter para planejar o ensino e aprendizagem que eu vou fazer. Se eu não tiver isso claro, eu não vou conseguir atingir o ensino e aprendizagem em sua plenitude. Ele vai ficar capenga. Então, eu vou dar um exemplo muito voltado para a contabilidade. Se você quer, por exemplo, fazer o aluno aprender o teste de impairment, você poderia ir para uma aula teórica, explicar para ele teste de impairment e acabou. O que acontece? Você ensinou com isso conhecimento. Você ensinou o aspecto cognitivo. Mas o aluno sai da faculdade e não sabe fazer o teste de impairment. Então, você tem que acrescentar nesse conhecimento que você ensinou a habilidade, saber fazer. Então ele vai fazer treinos, sim. Depois você precisa ensinar ele a pesquisar, ensinar ele a trabalhar em equipe. Você vai desenvolver o afetivo emocional. Então, ele pode fazer um caso prático de impairment em grupo, por exemplo. E você pode mostrar para ele situações em que se aplica o impairment e quais as implicações se aquele teste, por exemplo, for um teste fraudulento. Tudo isso trabalhado numa dinâmica de aula, usando metodologias próprias, que é a sequência de vídeos que nós vamos ver daqui para frente. Mas o que eu quero bater aqui, focar aqui, é que os objetivos de aprendizagem são a base do que eu quero transmitir. E eu nunca trabalho apenas um aspecto. Eu trabalho nos 4 aspectos aqui que nós elencamos. E para finalizar, eu queria novamente deixar aqui para vocês a indicação do Professor na Hora da Verdade, a prática docente no ensino superior. Durante os meus vídeos, eu vou dar a base, a referência de tudo que eu estou usando aqui. É do professor Marcos Mazeto. E neste livro, você vai encontrar essas questões que nós vimos, está aqui o livro, sobre os objetivos de aprendizagem e muito mais. Mas isso eu vou trazer para vocês ao longo das nossas videoaulas. Muito bem. No próximo vídeo aí vocês vão ver um pouquinho sobre as metodologias de ensino e a gente vai dar continuidade agora com as nossas videoaulas na playlist. Espero que você esteja gostando. Indique para um amigo, um conhecido, um professor, um coordenador. Se inscreva no canal, tá? Deixa aí um joinha se você está gostando. E não esqueça de ativar o sininho para receber os nossos vídeos. Até mais!